Bom, vamos nós. A parte de espelhos esféricos 2 está relacionada às contas. Por isso chama-se estudo analítico. Bom, nós temos que fazer aqui um acordo. Se você não entender o que eu estou falando, principalmente relacionado às convenções das ideias, vocês precisam falar, tá? Porque a parada aqui tem que ser bem entendida. Então vamos lá. Nós vimos na última aula a construção das imagens. Para cada posição que o objeto se encontra, nós temos uma posição da imagem. Obviamente que nós temos as diferentes classificações. A ideia do estudo analítico é, através das contas, classificar as imagens e vice-versa. Então, nós temos aqui, turma, algumas coisas importantes. Do objeto até o vértice, chama-se posição do objeto. 99% das apostilas usam a letra P para representar posição do objeto. São raros os exercícios que usam outra letra. Às vezes, tu vai pegar na internet aí algumas pessoas que usam DO, que é a distância do objeto, mas é raríssimo isso. A ideia é sempre falar P. Depois nós temos a imagem. Lembra que se o objeto está antes do centro, a imagem estará entre o centro e o foco, real, invertida e menor. Aqui nós temos a nossa imagem. A posição da imagem até o vértice chama-se P'. Aí nós vamos para outra ideia. O é a altura do objeto. I é a altura da imagem. Então nós temos aqui a altura do objeto, a altura da imagem. Beleza? Tá. Aqui nós temos muita coisa de valor, hein? Posição do objeto, posição da imagem, altura do objeto, altura da imagem. Beleza. Agora, turma, o que eu vou fazer? Vamos voltar no passado. A distância do centro até o vértice é uma velha conhecida nossa, raio. Outra velha conhecida nossa é a tal da distância focal, que é a distância do vértice ao foco ou do foco até o centro. Então, aqui também chama-se distância focal, né? Do foco até o centro. Aqui, turma, é onde nós vamos começar a fazer continhas, tá? Essa parte que eu vou te mostrar agora chama-se equação de Gauss. Não há necessidade de nós fazermos aqui as deduções, não existe o porquê, porque é uma equação tão fácil de gravar e os vestibulares fornecem, que é a famosa equação de Gauss. Para deduzi-la, nós teríamos que fazer aqui os tracejados, né? As linhas representando os raios notáveis. E nós achamos a equação de Gauss por semelhança de triângulos. Não há necessidade nenhuma. A primeira equação chama-se, que é a famosa lei de Gauss, é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a lendária. Alguns falam macetes estranhos, né? Eu falo assim, ó. Uma flor é uma pétala mais uma petalinha. Tem vários profs que falam outras coisas, assim, relacionadas a coisas de biologia, fimose. Eu não curto. Eu falo uma flor é uma pétala mais uma petalinha. Beleza. Uma outra conta que vai aparecer demais chama-se ampliação linear. Pessoal, a ampliação linear é literalmente a comparação de tamanho da imagem em relação ao objeto. Como é que se faz para achar a ampliação linear? A é igual a I sobre O.
que é igual a menos P' sobre P. O que está marcado aí, turma, essa equação que eu acabo de marcar aí em vermelho, é a equação da ampliação linear. Nesta equação, o sinal de menos não é negociável. Esse sinal de menos faz parte da equação. Não é você que determina se é mais ou menos. Esse sinal faz parte da equação. Depois, já, nós vamos determinar quando que o P' é positivo na análise analítica. Esse menos não tem nada a ver com o P', esse menos é da equação. São coisas diferentes. Porque o P' pode ser positivo ou pode ser negativo. Nesse caso, nós não estamos analisando ainda o P' positivo e negativo. Esse menos é da equação. Ok? Bom, eu vou tentar explicar de maneira mais técnica e depois da maneira mais simples para vocês efetivamente gravarem. Há uma primeira convenção que é assim, ó. Se o objeto está para cima, você diz que ele está rep, está positivo. Se a imagem está para baixo, a imagem está negativa, a imagem está para baixo, está na bad. Então, tu pode ter objeto para cima, objeto para baixo. Imagem para cima, imagem para baixo. Você pode colocar o objeto de ponta cabeça? Pode, pode. Então, nesse caso, nós temos aí uma convenção para os sinais do O e do I. Então, nós temos aqui, ó, objeto para cima positivo, objeto para baixo O negativo. Imagem para cima I positivo, imagem para baixo I negativo. Então, é bem fácil. Tá feliz? Tô. Para cima positivo, para baixo negativo. Eu já disse, eu estou te explicando de forma bem técnica, mas já eu vou te mostrar ali na prática como que se enxerga isso. É muito mais eficiente do que tentar decorar os macetes. Tá. Próxima ideia. Você tem aqui, turma, o estudo dos P's, dos P'linhas, dos F's, cheio de coisa. Como eu disse, eu vou te explicar tudo em detalhes. Bom, tu vai dizer que as coisas são reais quando são positivas. As coisas são virtuais quando são negativas. P e P'linha positivo, real. P e P'linha negativo, virtual. Tu vai ver que as distâncias focais também podem ser positivas e negativas. E é justamente aí que está uma outra ideia. A distância focal positiva é para espelho côncavo, distância focal negativa é para espelho convexo. Beleza? Bom, se me permitirem, eu vou fazer aqui agora uma análise com vocês com calma de muita coisa. Primeiro, vamos assim, ó. Isso aqui vai ser de fundamental importância, é o que eu vou explicar agora para vocês. Olha lá. Eu tenho aqui, deixa eu só fazer um negocinho aqui, travou aqui, destravar aqui, deu. Eu tenho aqui, turma, algumas ideias. Quer ver, ó? Olha só. Eu tenho aqui um eixo principal e aqui eu tenho, por exemplo, o espelho. É um espelho côncavo convexo. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. É um espelho côncavo. Beleza. Vamos fazer aqui e aqui. Nesse momento, eu não sei se é côncavo ou convexo. Veja que eu vou fazer ranhuras na parte de dentro. Ah, professor, tu acabou de fazer ranhuras na parte de dentro. Sim. Como eu acabei de fazer ranhuras na parte de dentro, esse é um espelho também côncavo? Não. Esse espelho é convexo. Deixa eu arrumar aqui minhas ranhuras que estão feias demais. Deixa eu fazer assim, ó. Nossa, mãe. Aqui, ó. Pronto. Ó. Aí. Esse é um espelho convexo. Só que olha só agora o que a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui é primordial, tá? Aqui, ó, marquei. Marquei. Esses dois pontos eu tenho certeza quais são.
é o vértice e aqui é o vértice. Só que agora, turma, é a parte mais importante. É você encontrar em que lado está o centro. Nessa figura, o centro pode estar para a direita ou para a esquerda, mas um dos lados está errado. Por que eu tenho certeza absoluta que o centro está para a esquerda aqui? Eu tenho certeza absoluta que o centro está para a esquerda porque a boca está para a esquerda. A boca é a continuação da circunferência, ó. Então, se a boca está para a esquerda, o centro está para a esquerda. Veja, a boca está para a direita, então o centro está para a direita. Mas, prof, por que é tão importante encontrar o centro? Porque se você encontrar o centro, tu vai automaticamente encontrar a posição do foco. Aqui está o foco, aqui está o foco. Porque o foco e o centro sempre estarão do mesmo lado. Aqui é o foco e o foco. Tá, mas por que tu quer saber disso? Olha só agora a ideia. Tu percebe que no primeiro caso, para que haja a reflexão, a luz tem que vir da esquerda. Exagerei, né? A luz tem que vir da esquerda. Para que haja reflexão na figura da direita, a luz também tem que vir da esquerda. Então, da onde a luz vem, a luz está vindo da esquerda, nesse caso. A luz está vindo da esquerda, nesse caso. Então, de onde a luz vem é o lado real. De onde a luz vem é o lado real. E do outro lado, tu vai chamar de lado virtual. Então, percebe que no espelho côncavo, o foco está do mesmo lado que a luz chega. Então, você vai dizer que o espelho côncavo tem um foco positivo, um foco real. Então, a distância focal é maior do que zero. Já no espelho convexo, o foco está na parte de dentro do espelho, é um foco virtual. Então, você vem aqui e fala que a distância focal é menor do que zero. Tá? Beleza? Oi, Diana. Eu não entendi muito bem como é que eu sei de onde a luz vem. Vamos lá. Tu concorda com o prof que se a luz no primeiro espelho viesse da direita, não teria imagem, porque incidiria exatamente aonde as ranhuras estão. Aonde tem ranhura, não tem como formar imagem. Então, necessariamente, a luz tem que vir do outro lado. Tu entendeu? Assim. Mesmo? Tranquilo? Então tá. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo. Só para deixar claro 100%. Se eu falo que isso aqui é um espelho e faço as ranhuras fora, eu já sei que esse espelho é côncavo, porque as ranhuras estão fora. Então, a reflexão é interna. Se a luz vier também pela esquerda, não tem imagem nesse espelho, porque a luz incidiu exatamente na parte onde não tem reflexão. Então, nesse caso, a luz tem que vir da esquerda. Somente vindo da esquerda formará a imagem. Ok? Ficou claro? 100%? Ficou assim. Então tá bom. Beleza. Quanto ao sinal da distância focal, já foi. Agora, nós vamos para a parte prática do P e do Pelinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês do P e do Pelinha. Olha só. Olhando para esse exemplo, a luz... Deixa eu só fazer aqui as ranhuras para vocês verem aqui, ó. Aqui e aqui. Ó. Olhando para esse exemplo, olha lá. A luz tem que vir necessariamente da esquerda, para que a reflexão aconteça, haja a formação da imagem. O objeto está do mesmo lado de onde vem a luz, então o P é positivo. Na prática, os nossos P's todos serão positivos. Tá.
A imagem é formada exatamente do mesmo lado de onde vem a luz, exatamente do mesmo lado de onde está o objeto. Então, essa imagem é uma imagem real. Como é que tu faz para classificá-la como real na hora de fazer conta? P' maior do que zero. P' maior do que zero é uma forma matemática de você falar que essa imagem é real. Ok. Veja que o objeto está para cima, então o O é maior do que zero. E a imagem está para baixo, então o I é menor do que zero. Como o objeto está para cima e a imagem está para baixo, são sinais contrários. Sinais contrários, um é mais e outro é menos, é uma forma matemática de vocês afirmarem que a imagem é invertida em relação ao objeto. Beleza? Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu estou aqui analisando o quinto caso. Qual era o quinto caso? Objeto entre o foco e o vértice. Lembram, turminha, que se o objeto estiver entre o foco e o vértice, aqui nós temos um espelho côncavo de novo. Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, nós temos uma imagem virtual, direita e maior. Então, vamos fazer aqui as nossas classificações. Vamos lá. Essa imagem, ela é virtual. Então, o P' é menor do que zero. É uma imagem virtual. P' menor do que zero. O objeto está para cima, então O maior do que zero. A imagem também está para cima, I maior do que zero. Tá? Como os sinais do O e do I são iguais, então você pode afirmar sem medo de ser feliz que a imagem é direita em relação ao objeto. Objeto para cima, imagem para cima, os dois sinais são positivos, ok. Fechou a conta, a imagem é direita. Pronto. Essas são as nossas classificações, tá? Como eu falei para vocês, turma, nós temos aqui tudo bem contabilizado, né? Tudo bem certinho no próprio slide lá que está na plataforma, aqui com os resumos da teoria. Mas não tem muito o que inventar, é só prestar atenção no que eu acabei de explicar que vai funcionar super bem. Aí nós temos mais coisas, que é o seguinte, ó. Quando você fala dos As, é importante que vocês entendam que o A, que é a ampliação linear, tem duas coisas que caracterizam a ampliação linear. Duas coisas. Primeira, o sinal aqui na frente, que pode ser mais ou menos, e um valor que vai aparecer aqui. O sinal é uma coisa. Então, deixa eu até separar aqui, ó. O sinal é uma coisa. O sinal é uma coisa. O valor é outra coisa. São duas coisas, classificações diferentes. Aqui, turma... Opa, aqui foi sem querer. Tá. Bom, aqui inicialmente, tu tens um A maior do que zero, um A menor do que zero. Aqui, no caso, era para ter colocado aqui um A igual também. Mas, enfim, vamos lá. É o seguinte, ó. O A pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Não, tá certo. Um A maior do que zero ou menor do que zero. Ou seja, o A pode ser positivo ou negativo. Como é que eu vou enxergar isso? Olha só. A igual a I sobre O. Então, vamos lá. Em qual circunstância o A será positivo? Quando o O for positivo e o I for positivo. Ou negativo, negativo. Então, vamos pensar.
Se o O é para cima e o I é para cima, a imagem tem a mesma orientação do objeto. Então, essa imagem é direita. Então, sempre que o A for positivo, automaticamente já será uma imagem direita. E, consequentemente, será virtual, por causa da duplinha. Então, sempre que o A for positivo, esqueça o valor, só o sinal. O A for positivo, você tem, então, sinais iguais. Então, a imagem é direita. Se a imagem é direita, consequentemente, ela é virtual. Tá. Vamos pensar agora. Em quais situações o A será negativo? Bom, o O está para cima, o I está para baixo. Se o I está para baixo em relação ao objeto, a imagem é invertida. Opa, se ela é invertida, consequentemente, ela é real. E aqui, turma, tem mais um macete de questão. Isso aqui é importante vocês grifarem. Uma das formas de ler no textos as ideias de real e invertida é usar a palavra projetável, projetada. Toda imagem projetada é sinônimo de falar real e invertida. Real e invertida são as ideias básicas. É a duplinha número 2 de ouro, né? Real, invertida, direita e virtual. São as duplinhas aí que nós já conhecemos. Então vamos lá. Sempre que o A for positivo, a imagem é direita, porque tem o mesmo sinal. E sempre que o A for negativo, a imagem é invertida, tem sinal contrário ao do objeto. Então, tu vai ter sempre uma imagem invertida. Invertida automaticamente real, direita automaticamente, consequentemente, virtual. Tá, agora, turma, nós vamos para onde? Uma coisa é o sinal, outra coisa é o valor. Então, aqui nós temos o módulo dos valores. Maior do que 1, menor do que 1, igual a 1. Então, se o valor em módulo é maior do que 1, a imagem é maior. Se o módulo é menor do que 1, é menor. E se o módulo do A for igual a 1, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, é só isso, tá? Eu vou mostrar para vocês no exemplo aqui, ó. Vai ficar extremamente palpável. Tu vai ver. Olha só. Vamos supor que o A seja mais 2. Mais significa que a imagem é direita. Então, eu já sei que ela é virtual e direita. Olha só, turma, agora como é interessante. O 2 é maior, então ela é virtual, direita e maior. Qual é o espelho? Côncavo entre o foco e o vértice. Então é o caso entre o foco e o vértice, para o espelho côncavo. Tá, mas prof, por que não é convexo? Porque para ser convexo tem que ser virtual, menor e direita. Aqui é maior. Verdade. Caraca, dá para fazer tudo nos olhos? Dá. Ampliação igual a menos 2. Menos. Sinais contrários do I e do O. Então é invertida. Automaticamente é real. Real e invertida. Tá, mas e aí? Ela é real, invertida e maior. Que caso é esse? Real, invertida e maior. Lembrei. Terceiro caso. Objeto entre o centro e o foco. A imagem está lá longe, real, invertida e maior. Então, apenas pelos sinais do A e os sinais do A sendo mais e menos e os valores, dá para descobrir muita coisa, tá? Vamos para a prática aí para nós entendermos. Exercício número 1, vamos lá. Um objeto de 4 centímetros de altura. Já marquei. O igual a 4 centímetros. Tu vai colocar como referência mais 4, né? O objeto está para cima. É colocado a 30 centímetros de um espelho côncavo. Posição do objeto. 30 centímetros.
Se é espelho côncavo, não pode esquecer. A distância focal é mais 10 centímetros. Ô, prof, oi, eu esqueci de colocar mais. Felizmente, tu ia acertar. Porque se tu não colocar o sinal na frente, subentende que seja mais. Então, seria um erro que tu não ia errar. Seria um erro do bem. Então, tá. Primeira pergunta, qual é a distância da imagem até o espelho? Moleza. Usa-se a famosa equação da florzinha. Uma flor é igual a uma pétala mais uma pétalinha. Então, começou 1 sobre 10. Deixa eu só ficar aqui mais bem posicionado. Ó, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre pelinha. Aqui agora é matemática básica, né? 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre pelinha. Tira o mínimo de 10 e 30, que é 30. 30 por 10, 3. 30 por 30, 1 é igual a 1 sobre pelinha. 2 pelinha é igual a 30. Pelinha igual a 15 centímetros. Olha que interessante. Quando você está procurando o valor, você tem a resposta mais ou menos. A resposta deu mais. Tá, mas professor? Oi. Por que a resposta deu mais? A resposta sendo positiva, ela nos diz, através do sinal, que é uma imagem real. E automaticamente eu já sei que é invertida. Então eu já tenho aqui a classificação da natureza e da orientação. Então a letra A já foi, a letra B já foi, a letra C já foi. Letra D, qual é o tamanho da imagem? Vamos lá, temos duas equações. A igual a I sobre O, que é igual a menos pelinha sobre P. Como o problema quer saber a altura, o tamanho da imagem, eu quero achar o I. Então vai ficar I sobre O, quem é O? 4, que é igual a menos pelinha, que é 15. Esse menos é da própria equação, sobre P, que vale 30. I é igual a menos, esse menos não tem nada a ver com o menor, esse menos é sinal contrário ao O, então esse menos já é um indicativo de que a imagem é invertida. 4 vezes 15, 60. 60 por 30, ó, 4 vezes 15, 60. 60 por 30, 2. Isso nos dá que a imagem é menor. Por que é menor? Porque o objeto vale 4 e a imagem vale 2. Tá? Pronto, acabou a questão. Uma coisa legal, queridos, para que vocês entendam, é fazer um esboço. E esse esboço fará que, com o passar do tempo, vocês fiquem cada vez mais rápidos na identificação das coisas. Então, o que nós temos aqui? Ó? O centro, desculpa, o vértice, o centro e o foco. Tá, o que o problema nos deu de informação? Nós achamos que o foco vale 10 centímetros. Aqui está o foco, 10 centímetros. Se o foco vale 10, foco vale 10, a posição do centro é 20. Porque lembra que o foco está no meio, entre o centro e o vértice. O problema falou que o nosso objeto é colocado entre o centro e o foco? Não, tá aqui, ó. 30 centímetros é depois do centro, tá aqui, ó. E a imagem está a 15 centímetros do vértice. Então, aqui está a imagem, ó. O que eu esperava? Uma imagem real, invertida e menor. O que nós temos aqui, ó? Real, invertida e menor. Pronto, fechou tudo. Tá? Todas as ideias aí fecharam bem certinhas. Ok? Vamos para o próximo exercício. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros
de uma parede, olha só que interessante agora, 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo. Perceba, alunos, que tem que tomar cuidado aqui com a interpretação da figura, tá? Cuidado, não sai colocando P e P' sem antes ler com calma. Essa é uma armadilha bastante comum. E aí nós temos aqui, ó, mais uma coisa, ó, que projeta. Entenda que quando você lê a palavra projeta, automaticamente você já escreve real e invertida. Só que esse exercício, ele foi tão bondoso que ele até fez o desenho, ó, real, pois o objeto e a imagem estão do mesmo lado, e é invertida, porque veja que a imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, tu já sabe que é invertida de qualquer maneira. Obviamente, já sabe também que é real. Então, tá tudo bem. Aí, agora, nós vamos fazer o seguinte. O que o problema quer de nós? Vamos ver. O problema quer que tu ache, respeitando as condições de nitidez de Gauss, a distância focal. Ou seja, o Fzinho. Tá. O que eu vou fazer? Nesse caso, turma, eu tenho que primeiro colocar aqui, ó, as informações chaves. Quais são as informações? Eu tenho aqui nesse exercício esse ponto aqui, ó, do objeto até o vértice, vale 20 centímetros. Então, é o meu P, posição do objeto. O meu P' não vale 40 centímetros. É a posição da imagem até o vértice. Nesse caso, o P' é 40 mais 20, ou seja, 60 centímetros. Muitas pessoas cairiam nessa armadilha aí. Daqui para frente, agora, é só aplicar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre P. Quem que é P? 20. Mais 1 sobre P', que é 60. Tu faz o mínimo de 20 e 60. Eu vou colocar aqui 60 mesmo. 60 por 20, 3. Mais 1. 4F é igual a 60. F é igual a 40 a 60 por 4, 15 centímetros. Acabou a questão. Você tem aqui um F, uma distância focal de 15 centímetros. E mais uma vez, eu esperava o sinal positivo e efetivamente deu. Porque como é um espelho côncavo, a distância focal ela tem que ser positiva. E deu certo, tudo certinho. Tá, próxima questão. Resposta certa aqui, opa, deu 15, né? Resposta certa, letra A de aprovados. Próximo. A figura representa um objeto e sua respectiva imagem, conjugada por um espelho esférico, quando o objeto é colocado perpendicularmente em repouso sobre um eixo principal. Perceba, aluno, que a imagem é essa do objeto. Olhando para essa imagem, é muito fácil de enxergar que ela é invertida. Tá aqui, ó, é fácil de enxergar. Ela é invertida. É só olhar para a imagem, dá para ver que ela é invertida. Ela é menor. E eu sei da duplinha que se for invertida, já é real. Então é real, invertida e menor. Então eu já tenho basicamente muita informação. O único espelho que conjuga estas imagens é o espelho côncavo. O espelho convexo não tem capacidade de conjugar essa imagem. O único espelho que tem capacidade é côncavo, porque convexo é VMED, virtual, menor e direita. Aí agora o problema que é, sabendo que o objeto... Opa, vai começar a conta. Vamos lá. Sabendo que o objeto, olha lá, o objeto é 4 vezes maior que a sua imagem. Eita, agora tem que tomar cuidado, hein? Ó, vamos lá. A igual a I sobre O. A igual a I sobre O. O problema falou que o objeto é
4 vezes maior que a imagem. Então tem que tomar cuidado com o que tu vai escrever aqui, ó. O A, ele não vale 4. Se você tivesse colocado 4, você estaria afirmando que a imagem é 4 vezes maior. Por exemplo, eu tenho 2 metros e eu tenho aqui uma mesa de 50 centímetros. Se eu dividir 2 metros por 0,5 metros, vai dar 4. Então, significa que 2 metros é 4 vezes maior do que 50 centímetros. Agora, se eu dividir 50 centímetros por 2 metros, vai dar 1/4. Ou seja, a imagem é 4 vezes menor do que o objeto. Por isso que aqui, ó, não é 4, e sim 1/4. Sacaram essa ideia? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Beleza? Então tá. Bom, a próxima ideia é eu fazer o seguinte, ó. Eu já sei que a imagem é invertida. Tá, se a imagem é invertida, o O é positivo e o I é negativo. Mais com menos, menos. Tá, mas professor, por que nesse exercício tu colocou o sinal de menos? Qual que é a diferença dos outros? Nos outros, eu achava a resposta e o sinal revelava a teoria. Aqui o problema deu como dado e eu tenho que, então, interpretar essa informação. Eu interpretei que a informação é de uma imagem invertida. Então, eu tenho que saber que, ao colocar o sinal do A, o A é negativo. Eu não estou indo atrás do A, eu já forneci o A. Então, eu tenho que saber se ele é mais ou menos. Aí, agora, o que o problema quer? Com esses dados, ó, sabendo que o objeto é 4 vezes maior do que sua imagem, ou seja, a imagem é 4 vezes menor, é real e invertida, por isso que é menos, e que ele quem? O objeto está a 20 centímetros do espelho, ou seja, o P vale 20 centímetros, quanto vale a distância focal? Então, vamos lá. A é igual a menos P' sobre P. Quanto vale o A? Menos 1/4. O P' eu não sei quanto vale. Lembrando que esse menos aqui é da equação. Sobre P. Quem que é P? 20. Então, menos com menos, mais. O nosso P' vai dar 20 sobre 4. P' vai ficar 20 sobre 4. P' igual a 5 centímetros. Tu percebeu que nesse exercício o P' deu positivo. Por quê? Porque é uma imagem real. Então, por enquanto, tá fechando. Aí agora vamos fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Notem que eu vou atrás da distância focal. Então, ela tem que dar positiva. Todas as respostas são positivas. Então, obviamente, tem que dar positivo. Então, vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que P vale 20, mais 1 sobre P', que é 5. Fechou, né? Agora é só fazer continha. O mínimo de 25, eu vou colocar 20. 20 por 20, 1. Mais 20 por 5, 4. 1 mais 4, 5. Né? Então vai ficar assim, ó. 5F é igual a 20. Logo, F valerá 5 centímetros. Ok? Bom, vamos só conferir se tem alguma conta errada aí. Acho que não, né? Se alguém estiver achando alguma conta errada, me avise. 20 por 21, 20 por 5, 4. 4 mais 1, 5. 20 por 5, 4. Ou seja, resposta certa, letra C. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu aí? Tranquilo, né? Então tá. Caso você queira, vale a pena, a título de prática, como eu sempre falo, fazer o desenho. Para praticar, ó, você tem aqui, o espelho é côncavo, tá? Aí tu vem aqui e marca, ó, vértice, vértice, foco, centro.
O problema, eu cheguei aqui, ó, o F é 4. Então, aqui vale 4 centímetros, aqui vale 8 centímetros. E o objeto está aonde? O objeto está a 20 centímetros, está aqui. Então, a imagem é real, invertida e menor. Cadê o pelinha? 5. Opa, fechou? 5 é entre 8 e 4. Tudo fechou bem certinho. Próxima, 4. Na entrada, vamos lá. Na entrada, ó, essa aqui é a ideia do meu prédio, do exemplo que eu falei ainda há pouco para a Letícia. Na entrada de uma loja de conveniência, de um posto de combustível, há um espelho convexo. O que eu sempre falo para os alunos? Leu convexo, escreve VMed. Sem pensar, virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita, tá? Há um espelho convexo utilizado para monitorar a região externa da loja, como representada na figura. Já mostra a figura. A distância focal desse espelho tem módulo igual a 0,6 metros. Então, veja, eu tenho que saber que a distância focal é 0,6 metros? Não, porque o problema forneceu. Mas uma coisa agora é a interpretação. Eu tenho o dado em mãos, mas eu tenho que interpretá-lo. Ele é menos 0,6 porque é um espelho convexo. Espelho convexo tem distância focal menor do que 0. Então é tu que tem que colocar esse sinal. Pode-se ver a imagem de 2 veículos que estão estacionados paralelamente em frente à loja, aproximadamente a 3 metros de distância do vértice do espelho. O que é isso? P, 3 metros. Tá, e aí, o que o problema falou? Vamos lá. Aqui nós temos uma informação, né, na figura, que já é aqueles 3 metros que nós temos ali, né, que é a posição do objeto, ó. Ok? Aqui, turma, esse D aqui, ó, seria a altura da imagem do pneu. Esse D tá aqui, ó, é a altura da imagem do pneu, na frente do espelho convexo. E o problema quer que eu faça o quê? Letra A. Qual é a distância em metros da imagem dos veículos ao espelho? Ou seja, pelinha. Aqui não tem o que inventar, tá? Uma flor é uma pétala mais uma pétalinha. Menos 1 sobre... Aqui, como embaixo é menos, mais com menos, mandei o menos aqui para frente. Menos 0,6, que é igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 3, mais 1 sobre pelinha. Olha lá. O que eu espero? Eu espero que o pelinha seja negativo. Afinal, é uma imagem virtual. Então, vai ficar menos 1 sobre 0,6, menos 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre pelinha. Como é que resolve isso? Olha, gente, é muito, muito relativo aqui como é que tu vai resolver, tá? Eu, por exemplo, não sei como eu faria. Se eu tiraria o mínimo, sinceramente, eu não sei. Não sei o que eu faria aqui. Eu acho que eu faria esse 0,6 virar 6 sobre 10. Aí ficaria 1 dividido por 6 sobre 10. Ou seja, 10 sobre 6. Tá? Então, esta fração toda aqui, ó, dá 10 sobre 6. Eu faria isso. Acho que é mais fácil. Menos 10 sobre 6, menos 1/3 é igual a 1 sobre pelinha. Na verdade, é uma baita de uma sacada o que eu fiz. Essa aqui é a verdade. Não quis falar ainda há pouco, mas eu vou falar agora. É uma sacada monstra o que eu fiz. Então vai ficar o mínimo de 6 e 3, 6. 6 por 6, 1, menos 10. 6 por 3, 2, menos 2,
é igual a 1 sobre P'. Menos 12 P' é igual a 6. P' igual a menos meio. Menos meio metro. Fechou. Esse é o nosso P'. Beleza? Tá aí, o P' já foi. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pergunte, tá? Se tiver algum erro de matemática também, a priori tá de boa. Tá certo aí? Conferiram? Tudo bem? Posso seguir? Só confiro aí, por favor. 10 sextos. Quero ver se os sinais estão certos, não esqueci de nenhum sinal. A distância focal é negativa, menos 1 sobre 6. O P vale 3, está aqui, está em metros. Beleza, vamos lá. Aí na letra B, ele quer saber qual é a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros indicados por D na figura e o comprimento real do diâmetro desse pneu. Ou seja, ele quer saber a razão de I sobre O. Aí eu teria que lembrar o seguinte, ó. A é igual a I sobre O, que também equivale a menos P' sobre P. Como eu tenho, né, o P' e o P, dá para fazer equivalência. Vai ficar I sobre O igual, esse menos é da equação, abre parênteses para não fazer bobagem, menos 0,5, porque o P' é negativo, sobre o P, que vale 3. Então essa é a nossa resposta, né? I sobre O é igual a meio positivo dividido por 3. Quanto que é meio dividido por 3? Bah, vai ficar um valor ruim, né? Vai ficar aí, se tu fizer assim, né? 1 meio dividido por 3, vai ficar 1 meio vezes 1 terço. Consegue ver isso? Se tu fizer 1 meio dividido por 3, vai ficar 1 meio vezes 1 terço. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sexto. Tu percebe que a razão de um valor positivo, ou seja, a imagem e o objeto têm o mesmo sinal, por isso que é positivo, automaticamente já é direita e virtual, fecha, ó, direita e virtual, e 1 sexto significa menor, 6 vezes menor. Então, fechou. Ó. Virtual, menor e direita. Excelente questão. E por último, vamos lá. Determine o raio de curvatura. Ele quer saber o raio. Não se esqueçam que raio é 2 vezes a distância focal. De um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um objeto, de um determinado objeto, uma imagem invertida. Putz, começou com tudo já, ó. Invertida. Automaticamente invertida é real. E aqui, turma, olha aqui, vamos ler com calma. Conjuga conjuga de um determinado objeto uma imagem. Então, a imagem é conjugada. Ó, conjuga de um objeto uma imagem invertida de tamanho 1 terço do tamanho do objeto. Então já é menor, porque é 1 terço. E o nosso A é igual a 1 terço. Como é invertida, o O e o I têm sinais contrários. Por isso que aqui é menos 1 terço. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Puxa vida, que armadilha, hein? Vamos fazer aqui, ó. Aqui nós temos o eixo principal. Aqui nós temos o espelho. Aqui. Aqui. Tá. Aí agora, turma, nós vamos fazer aqui, ó. Vértice, foco, centro. Vamos fazer com detalhes, porque essa questão ali, ó, tem uma parte que é muito pegajosa.
É um já para tu errar. Tá. Vamos entender. Primeiramente, ela é real, invertida e menor. Então, veja que se você não tiver noção de desenho, ferrou. Aqui está o objeto e aqui está a imagem. Teria que saber isso, professor? Teria. Se você não soubesse isso, tchau. Objeto, imagem. Tá, e como é que tu sabe? Por causa das características, real, invertida e menor. Essa é a única posição que a imagem fica real, invertida e menor. O problema falou, olha só, sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto vale 80. Olha só que interessante. Toda essa medida daqui até aqui, ó, é P. A distância daqui, ó, daqui até aqui é P'. E o que ele falou que é 80 é isso aqui, ó. Isso aqui vale 80 centímetros. Interessante, né? Então, na verdade, P é igual a 80 mais P'. 80 é a distância entre o objeto e a imagem. Tá ali, ó, bem claro, ó, imagem e objeto. Então, o que que eu sei? Vamos lá. Aqui nós temos uma equação. Tá? Professor, e aí o que que eu faço? Vamos entender o que que o problema quer, né? Ele quer saber o raio. Para eu achar o raio, eu tenho que achar a distância focal. Então, vamos achar a distância focal. Uma flor é uma pétala mais uma petalinha. Só que eu não tenho nem o P, nem o P'. Então, olha só o que eu vou fazer. A é igual a menos P' sobre P. Deixa eu trocar de cor aqui para dar uma quebrada. Quem que é o A? Menos 1/3. Menos P' sobre P. Aqui tanto faz o que tu vai fazer. Se tu isolar P' é uma parada, se tu isolar P é outra parada. Por exemplo, se eu isolar P, vai ficar quem? Menos com menos, mais, vai ficar 3P'. Se eu isolar o P, fica 3P'. Aí o que que eu faço? Vem aqui, ó. P vale 3P', que é igual a 80 mais P'. Vai ficar 3P menos P, 3P' menos P, 2P' é igual a 80. P' é igual a 40 centímetros. Ok? Se P' vale 40 centímetros, P é só fazer 3 vezes 40, ou seja, 120 centímetros. Ok? Então, P vale 120 e P' vale 40. Tá? Ou eu poderia ter jogado aqui de novo, né? Tanto faz. E agora eu vou resolver. Uma flor, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P, que é 120, mais 1 sobre P', que é 40. 1 sobre F é igual, o mínimo de 120 e 40, vou colocar 120. 120 por 120, 1. Mais 120 por 40, 3. 3 mais 1, 4. 4F é igual a 120. F igual a 120 por 4, 30 centímetros. Só que o raio é o dobro da distância focal. Então, vai ficar 2 vezes 30, 60 centímetros. Resposta certa, letra C, de cuida bem dela. Questão boa, hein?
Finalizamos aí essa questão, tá? Pessoal, dúvidas? O que vocês acharam dessa questão? Bem boa, né? Sem dúvidas? Sem dúvidas. Então tá bom. Eu só seguir aqui. Ótimo. Finalizamos aí a famosa parte de espelhos esféricos. Muito, muito, muito obrigado, né? Finalizamos aí.